Pronto, já está gravando. Ah, você conseguiu pôr aí? Positivo. Maravilha, então. Então vamos lá. Bem-vindos aí, galera. Mais uma entrevista bem bacana aqui, dessa vez com o nosso querido Chagas, do atual Cenipa, ex-piloto da FAB. O cara que vai passar o conhecimento pra gente hoje aí, conhecimento bem bacana, bem interessante, a opinião dele sobre algumas perguntas. Então, professor Chagas, se apresente pra gente aí primeiro, antes de irmos às perguntas, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que vai assistir. Meu nome é Walter Chagas, né? O nome de guerra é Chagas. Eu sou um civil que comecei a galgar cedo na aviação civil em função da atividade do meu pai. Um nordestino que veio para São Paulo e entrou numa companhia, e eu acredito que de alguns aí, o pai ou o avô deva ter ouvido falar, uma empresa chamada Real. Depois ele foi para Sadia, realmente Sadia, que faz peru, faz salsicha. A Sadia tinha uma empresa aérea chamada Sadia Aliança Aérea, que depois virou Transbrasil. E nesse meio tempo aí eu nasci e acabei me apaixonando pela aviação, né? Com o tempo fui entrando devagarzinho, passei por vários setores de companhias aéreas, o balcão, o check-in, o check-out, fui trabalhar na pista como despachante operacional de voo, fui trabalhar tratorando avião, empurrando avião, né? Mas o meu sonho sempre era querer ir para o voo. Em uma época eu consegui, fiz o que muita gente faz, fui fazer o curso de comissário, depois fui enviar como engenheiro de voo, e num determinado momento da minha carreira apareceu uma ocorrência aeronáutica, um Boeing 707 da Transbrasil, que se acidentou lá em Guarulhos, numa aproximação, e ali eu conheci um órgão chamado CENIPA, que era o órgão de investigação do acidente aeronáutico, era e é o órgão de investigação do acidente aeronáutico do Estado brasileiro. E a partir dali, estou falando isso no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, nunca mais deixei de trabalhar com a segurança de voo, mesmo estando voando, né? E em 2000, eu entrei num grupo chamado Breda, é uma empresa de ônibus, né? Que dentro desse grupo tinha a Gol Linhas Aéreas. Eu entrei para ser o diretor de segurança de voo da Gol Linhas Aéreas, e por lá, sim, fui acompanhando a empresa crescer, fazendo meu trabalho de prevenção de acidente aeronáutico, até o fatídico acidente do voo 907 da Gol. E lá eu já estava próximo do CENIPA, né? E ali pintou um namoro de eu ir para a Força Aérea Brasileira lá, atuar no CENIPA como investigador. Até lá, até onde eu estou. Então, rapidamente aí, essa é uma breve apresentação minha para vocês. Legal, muito bom. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem abrangente, é uma pergunta meio pessoal. Então, vamos lá. Para você, a profissão, assim, na carreira da aviação civil, militar, enfim, como piloto e tudo mais, é uma profissão comum, digamos, uma profissão que é como as outras, ou tem, assim, algo mais específico, algo mais mágico, né, digamos? A magia da aviação, ela existe, né? Porque o homem, ele ultrapassou os limites, né? Voar é para passarinho, não é para o homem. E o homem inventou o avião, inclusive ultrapassando aí a física, né? Os conceitos de física, o homem conseguiu, de certa forma, o Brasil tem muita participação nisso, né? Desde do padre Bartolomeu de Gusmão, que conseguiu provar para o mundo que com ar quente podia voar, e depois, em 1906, com o nosso querido brasileiro Alberto Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, né? Então, essa atividade ligada ao voo, independente de que modal que seja, o modal cargueiro, modal de transporte de passageiro, modal militar, seja um voo de balão e assim seja, desperta o interesse, sim, do público, porque é uma atividade que gera, tem um glamour, né? Mas para a gente que está dentro, que atua, é uma atividade, uma profissão que gera muito cuidado, diferente de outras, né? Então a gente tem que estar constantemente estudando, não estou falando que outras não, constantemente estudando, constantemente preocupado com o fator humano, com o ser humano no exercício da função, né? Estou falando tripulação, mas também o mecânico, o controlador de tráfego aéreo. Então,
a aviação, ela ainda até, pensando um pouquinho lá atrás, por causa dos uniformes que se usava e ainda se usa, né? Ela ainda acaba despertando, sim, um interesse e gerando um glamour de quem não é do meio. Uhum. Boa, boa resposta. Próxima pergunta, assim. O que você acha que a profissão, tanto na aviação civil como a militar, ela em si é uma profissão bem remunerada? Porque, assim, a remuneração, além do fator de se apaixonar e querer fazer aquilo, é algo importante também, porque é isso que nos faz ter uma vida estável, né? Uhum. Não, sim. Eu acho que um bom pontapé para essa resposta, claro, tirando a carreira militar, porque a carreira militar, a Força Aérea, ela acaba bancando esse custo, né, do aviador. Na carreira civil é um pouco diferente, né? O cara quer ser mecânico, ele paga o curso, o material, ele quer ser comissário, ele quer ser piloto, né? Então os custos são altos, né? E nada mais justo do que, além dos custos serem altos, você ter um retorno desse investimento, existe também o risco da operação como um todo, né? Sim. E o tamanho da responsabilidade, porque o tamanho da responsabilidade hoje, vamos falar de um comandante, não é só com os passageiros que está a bordo, é de quem está lá embaixo, né? Então, é diferente de uma atividade diária que você entra às 8 e sai às 17, às 16, com folga de sábado e domingo. A gente, na nossa atividade, não tem isso, né? Então, você trabalha de madrugada, você trabalha de sábado, você trabalha de domingo, você trabalha de feriado, você vai trabalhar no dia do casamento do seu primo, no dia de um churrasco entre os amigos que se formou com você na escola, você vai estar voando. Então, a remuneração, ela é todo um pacote, né, que envolve tudo isso que eu acabei de falar. É claro que, como toda profissão, quando até você alcançar o estágio de remuneração que você julga louvável, é uma atividade que você vai ralar muito, mas desde o começo eu não vou falar que, pensando nos dias atuais, no estágio que a gente está, o governo, não estou falando governo petista, mas assim, de política salarial do nosso país, sim, eu acho que é uma atividade que ela paga um pouco diferente, sim, desde o começo para quem está iniciando a carreira. É bem exatamente isso, né? É uma profissão que exige, portanto, bem remunerada, né? Sim. Uma consequência. Mais uma pergunta pessoal que pode servir para aqueles que estão buscando construir carreira que nem eu, né? Se você se arrepende de algo que fez durante a sua carreira, e se sim, do que superficialmente seria? Bom, eu acho que arrependimento eu não tenho, porque senão eu não estaria fazendo o que eu ainda faço, né? Mas o primeiro conselho que eu dou para as pessoas, principalmente no mundo de hoje, que é o mundo de facilidade, continue estudando. O estudo dentro da aviação, ele é uma coisa constante e contínua e eterna, né? A gente fala, tem um jargão nosso que a gente fala que quanto mais se estuda, mais se sobrevive na aviação. E é isso mesmo, né? Porque lá em cima a gente não tem acostamento, lá em cima não tem estacionamento, lá em cima não dá para ligar para o pai, para a mãe, para o amigo, para o engenheiro, para perguntar alguma coisa. Lá em cima é o que a gente chama de tomada de decisão. E tomada de decisão, a gente toma em cima de duas coisas, né? Bom senso e conhecimento. Se eu não estudar, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, dificilmente eu vou ter bom senso para tentar decidir o que se fazer numa hora de necessidade. Exatamente. E assim, em específico na aviação civil, considerando remuneração, dificuldade e tudo mais, você acha que as vagas nas linhas aéreas, elas são muito disputadas? Bom, são. Quando a gente fala de disputa de vaga aérea, a gente precisa analisar o contexto. Uma coisa é uma empresa trocar sua frota, ou seja, uma empresa está com 50 aviões, vai devolver 10 e vai trazer 10 mais novos. Ela não está aumentando a frota, ela está simplesmente rejuvenescendo sua frota, né? Uhum. As pessoas Sim, confundem muito. Ah, não, está chegando mais 10 aviões para a Latam. Então, as pessoas acham que vai pintar mais emprego para um monte de gente. Às vezes é renovação de frota. Quando a gente fala de aumento de frota, aumento de malha aérea, aí sim a gente está falando em crescimento e demanda por necessidade de mão de obra, né? Existe um cálculo, cada companhia aérea tem a sua, né? Que geralmente aí você, quando você traz um avião, é X tripulações por avião que você traz em função do que ele produz, né? Então, cada companhia aérea tem a sua
contagem, tem a sua forma de administrar esse processo de gestão de admissão. O que acontece no nosso país é que nós somos um país grande, nós somos pobre de rodovia, somos pobre de ferrovia, o modal marítimo nem se fala, né? Então, todo o nosso país ele é ligado pelo modal aéreo. E é um país de dimensão, e com fronteira, com bons acordos comerciais, né? É um país de turismo, é um país do agro, realmente um país que movimenta bastante a moeda, a nossa moeda, né? Então, as companhias aéreas, elas tendem a crescer, né? Cada um dentro do seu percentual, mas eu acho que é bem motivador o momento que passamos agora, né? A gente está tendo um avanço, sim, a gente está tendo um crescimento, sim, das nossas companhias aéreas, né? Então, se você perguntar para mim assim, poxa, Chagas, hoje, se seu filho quiser seguir uma profissão, você indicaria para ele em função do que vem pela frente? Eu indicaria. Eu indicaria porque é um mercado promissor e não tem como a gente desvincular o modal aéreo do mundo, das necessidades do mundo. Então, é um mercado que vai continuar absorvendo, sim, as pessoas, mas as pessoas que estão bem preparadas, as pessoas que se preparam, as pessoas que estudam e as pessoas que investem na carreira. Não é, jamais será qualquer um, né, que vai ter uma profissão dessa. Tipo, existe um filtro muito grande em relação a escolher quem vai ocupar X vaga, né? O processo seletivo, ele precisa ter esse filtro, essa peneira, ela precisa ser bem fininha, porque quando a gente está falando de transporte aéreo, a gente está falando de vida, a gente está falando de transporte de ser humano, né? Então, não dá para colocar aventureiro ali para pilotar um avião, não dá para colocar um aventureiro para ser um Sim. mecânico de manutenção aeronáutica, para ser um controlador de tráfego aéreo, para ser um comissário. Então, tem que ser pessoas bem formadas, tem que ser pessoas que, de certa forma, tenham um bom conhecimento, né, que vêm de uma boa escola, que pessoas que estudam, que o mercado abraça. O mercado vai abraçar, sim. Amém. E, assim, atrelado novamente à carreira, construção de carreira. Se você fosse dizer um ato, uma prática determinante, ou seja, uma prática que vai dizer se você vai ou não ter sucesso na carreira de piloto, qual seria este ato determinante? O inglês, a língua. A língua inglesa hoje, ela é fundamental, porque todos os manuais que nós recebemos, independente da origem do avião, né, o manual é em inglês, né, a língua internacional definida na aviação é o inglês, e principalmente para os pilotos, né, a maioria dos nossos simuladores são fora do nosso país, o instrutor é inglês, né, tudo que se fala na cabine é inglês, isso também não é só exigido para os pilotos, né, para os controladores de tráfego aéreo, para os comissários que estão frente a frente com o cliente, que é o passageiro, principalmente uma empresa que voa internacional, o comissário tem que estar ali com o inglês afiado. Sim. Então, eu acho que, claro, partindo dos cursos de formação profissional, do mecânico, do controlador, do piloto, do comissário, associado a isso, a língua, ela dá um bom pontapé na sua carreira, sim. Ele te dá dá uma desequilibrada na balança quando você vai disputar com um concorrente que não tem a língua tão bem falada e tão bem escrita e Então, entendida. além de um ato determinante, também determina se você vai ou não ser selecionado, né? Ajuda, né? Isso depende muito, né? A gente já passou e vamos passar processo seletivo em que a necessidade, às vezes, de você trazer profissionais para dentro da empresa aérea é rápida, então, às vezes, eles deixam a língua, o inglês um pouquinho lá para frente, né? Então, isso, porque senão, se ele for levar ao pé da letra mesmo, derruba muita gente. Às vezes, gente boa, que não teve oportunidade na vida de ter a proficiência da língua, mas o inglês é fundamental. Então, isso varia muito de necessidade, né, do mercado e quantas pessoas. Pô, tô precisando. Agora, a gente tem uma companhia aérea aqui no Brasil que vai precisar contratar 160 pilotos. Não é fácil você contratar 160 pilotos numa pancada só. Então, às vezes, dá-se uma afrouxada na seleção ali da língua, mas com certeza lá na frente vai ser cobrado. Não tem jeito. A língua, uma hora você vai ser cobrado. Uhum. Agora, ainda uma pergunta mais sobre regulamentação da nossa aviação brasileira. Qual a sua opinião sobre o configurado e atual RBAC, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil,
E se você acha que é necessária alguma reforma do nosso RBAC atual. Bom, vamos lá. Os RBACs, eles são novos no nosso país, né? São vários, são inúmeros, não um só, né? O RBAC, eles são vários. A gente tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é um só, esse é de 1986, né? Ele já exige e já necessita de mudanças, que já vem tendo, já vem se fazendo, a ANAC, ela vem batalhando aí, que não é tão simples assim, também você mexer uma legislação do país, ainda mais o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é lei federal, né? Os RBACs, que são os complementos aí do código principal, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele vem tendo sua evolução, sim, né? Mas a gente ainda trabalha em cima dos FAR americanos, né? É como se fosse os RBACs daqui, é o FAR. Então, o Brasil ainda, só que lá a cultura é outra, né? Então, a agência, ela vem dentro da velocidade que ela pode, não vou julgar se é veloz ou não, não compete a mim, né? A agência, ela vem com o tempo aí tentando dar uma evoluída, mas a gente não pode esquecer, a gente está num país onde a cultura ainda é um pouco mais baixa do que se deveria dentro do pacote aviação, onde ainda tem algumas interferências políticas, eu não estou falando de partido político aqui, ainda tem umas interferências políticas, né? Então, outros estados, outros países, acontece um pouquinho diferente. Mas, em compensação, a gente tem bastante legislação nossa, que a gente está à frente de grandes países, e para quem for assistir essa entrevista, né, essa livezinha aqui rapidamente, o Brasil hoje é um dos países que a gente pode falar que, em relação à pontuação de segurança da aviação civil por milhão de decolagem, a gente está à frente de grandes países como Estados Unidos, por exemplo, com vários países europeus. Então a gente não deixa nada a desejar. Tanto é que, né, quando essas empresas de fora, a China, a Japan Airlines, a Qatar vem fazer seleção, leva um monte de gente embora, porque o piloto brasileiro, de certa forma, ele tem as suas habilidades que em outros países não se adquire tão fácil, né? Então, eu acho que a gente está num ritmo de mudança na legislação, poderia ser um pouco mais rápido, não nego, mas estamos galgando aí para atingir uma qualidade melhor, sim. Sim. É muito interessante esse negócio de linhas brasileiras ou linhas de outros países visarem também pilotos brasileiros, né? Porque nada podemos dizer que uma companhia aérea do exterior tem a tendência a pagar mais, né? Por pagar em outra moeda, né? Dólar ou euro, a remuneração tem que ser mais alta. Então é interessante esse fato que as linhas aéreas internacionais elas visam também os pilotos brasileiros, né? Isso eu não sabia. Claro, o pessoal que está indo para fora, principalmente, né, as cifras que se recebe é um dos grandes fatores, né? E a facilidade, hoje essas companhias já têm uma facilidade para as famílias, por exemplo, né? Então, hoje, grandes companhias aéreas do mundo aí já tem vila de brasileiros. Quando você vem fazer o processo seletivo, ele já te apresenta as facilidades de matrícula de colégio dos filhos. Mas tem uma outra coisa também, né? Tem a saudade do seu país, tem a cultura do seu país, tem a comida do seu país, tem a temperatura do seu país. Mas é vantajoso, claro que é vantajoso você, se tiver condição técnica de fazer um processo seletivo e voar numa companhia dessa, claro, é totalmente viável, a não ser que o cara seja muito enraizado aqui no país e não queira, e queira continuar aqui pleiteando e voando na Latam, na Azul, na Gol, para ele Negue a oportunidade, né? aquilo que para ele também está satisfeito e vai manter um padrão que ele estabeleceu para ele, tá tudo certo. Não julgo quem não participe e quem não vá. Agora sim, uma pergunta também que deve abranger em si o inglês, né? Mas vamos dar uma focada em outra resposta. O que você acha, assim, de acordo com a sua experiência, com os pilotos que você viu, porque muitos devem ter algo em comum, né? Alguma experiência em comum, alguma habilidade pessoal em comum. O que você acha que seria o principal ponto que um piloto deve ter bem desenvolvido, além do inglês? Né? Digo assim, algo mais pessoal e não desenvolvido a longo prazo. Bom, a gente passa por uma fase hoje diferente da do passado, né? Então, no passado o piloto ele se formava e ele ia tendo o trampolim dele curto,
né? Ele saía de um avião de um porte, ia para o avião acima, ia para o avião acima, ia para o avião acima, ia para o avião acima. Então, ele ia subindo degrau por degrau na carreira, né? Hoje a gente já tem aí, e não sou contra, mas me preocupa, a gente hoje já tem gente saindo da instrução do Aeroclube e entrando numa Gol, numa Latam da vida, numa Azul, em outras empresas, né? Então, assim, é o que eu acho que um piloto ele precisa, hoje, um piloto ele precisa ter. É claro que essa nova geração de pilotos, eles já estão muito mais acostumados com a tecnologia, né? É a geração do botão, essa geração já nasce Sim. apertando o botão do celular, já nasce com isso, né? Mas a grande preocupação, né, é o gerenciamento de cabine quando eu tenho uma perda de todo o sistema que ampara o piloto, ele precisa voar na mão. E ele precisa ter os conceitos básicos, né? Voar só na bússola, voar, isso faz um pouco de falta. Então, o conselho que eu dou é assim, claro, evolua junto com a tecnologia, aprenda essa tecnologia que não tem volta mais, a gente já está mergulhado nela e não tem retorno. Mas que os conceitos básicos de aerodinâmica, os conceitos básicos de meteorologia, os conceitos básicos de navegação, o piloto ele precisa saber, ele não pode abandonar em função da tecnologia, né? Ele não pode achar que ele está escravo dessa tecnologia. Ele pode até utilizá-la 95% da vida dele, mas os outros 5%, se um dia ele precisar, ele precisa saber utilizar o básico, o feijão com arroz, digamos assim. Então, esse feijão com Sim, arroz ele precisa ter e não pode esquecer nunca. sim, sim. É algo que faz sentido lhe preocupar, porque parece que vem se agravando, né? Conforme a tecnologia vai dominando as cabines dos aviões. É preocupante, porque os pilotos podem pensar que se eles têm a parte tecnológica dentro do avião, tecnicamente é viável negar o feijão com arroz que você citou como analogia, né? É claro que esses aviões de última geração, ele não sai voando a qualquer momento, né? Eles já passaram por milhões de horas de teste, muitas aprovações no mercado, e claro que essa tecnologia embutida também, esses fornecedores de equipamentos que necessitam aí de geolocalização, os equipamentos de controle de motor, claro, é a última tecnologia de ponta, a aviação é tecnologia de ponta, né? Sim, Muita indústria aproveita as tecnologias da aviação para se utilizar em outros mercados, mas eu confio nessa tecnologia de ponta, claro, mas a gente tem que pensar que o piloto ele sempre tem que estar na frente do avião, não é o avião na frente do piloto. Então ele precisa, se ele vai voar um avião de última geração com alta tecnologia, ele precisa estudar e continuar estudando essa tecnologia e se aprimorando nessa tecnologia. legal. É muito importante saber disso. Importante saber, digamos, as tendências atuais, né? Né? E dependendo da tendência, se ela for negativa, buscar evitar, né, a tendência. É, eu, Bom, eu acho que o mercado jamais vai colocar a vida de pessoas em algo que possa dar certo, possa dar errado, né? A gente está passando por uma fase em que se fala muito, né, os conceitos da Boeing, em função das últimas ocorrências, se julga muito, mas o mundo continua confiando na Boeing, né? Existe toda uma tecnologia. Ah, tem um seriado na Netflix que fala isso, outra coisa da Boeing, que não sei o quê, mas são máquinas maravilhosas, como a linha Airbus como a linha Embraer como outras são, Bombardier né? Então, assim, essas máquinas vieram para ficar e a tendência é só melhorar a sua tecnologia, mas o ser humano precisa acompanhar, porque a evolução tecnológica evolui muito mais rápido que a nossa cabeça, né? isso é verdade, isso é verdade. Bom, quais são, assim, para você, os maiores desafios da construção da carreira? Aquilo que chega a ser tão desafiador que faz você cogitar desistir. Algo que seja bem desafiador mesmo. Eu acho que para a carreira do aviador, vou falar do piloto, o que mais faz se desistir é o custo, né? E a gente tem um custo altíssimo já de piloto de avião, piloto de helicóptero nem se fala, as horas de voo de piloto de helicóptero é muito mais cara do que a hora de piloto de avião, né? É o que a gente chama de asa fixa e asa rotativa, né? Então, Sim, as horas, o custo de formação realmente eu acho que é um dos grandes fatores que faz a pessoa acabar desistindo, né?
A gente hoje tem um ramo do mercado que é a aviação agrícola, né? O Brasil é o país do agronegócio. A aviação agrícola vem abrindo brechas e brechas e mercados para pilotos e copilotos, né? Desde a aviação agrícola em si, como esses donos de usina, dono de fazenda, todos esses caras só acabam comprando seu avião e seu helicóptero e necessitam desse profissional, né? E claro, quanto mais avião entra no nosso país, mais eu vou precisar de mecânico de manutenção aeronáutica, mais eu vou precisar de controlador de tráfego aéreo, se for um avião de passageiro, mais eu vou precisar de comissários, né? Então é uma cadeia e a gente não pode esquecer, as pessoas que estão no mercado se acidentam, as pessoas que estão no mercado se aposentam, né? Então, essa substituição de mão de obra no mercado também é uma coisa que a gente precisa botar na balança, não pode deixar para trás, né? É diferente de outros mercados, o piloto não é que ele se aposenta muito mais cedo, mas ele se aposenta e, então assim, existe essa balança no mercado girando constantemente, né? Em que as pessoas, o mercado vai sugando, vai sugando, vai sugando essa mão de obra que está no mercado esperando. E às vezes a pessoa sente um momento do país ali, acho que agora não é hora de investir, não é hora de voo, vou esperar crescer um pouco o mercado, aí daqui a pouco o mercado aquece, ele foi para outro ramo, acaba desistindo. Então são inúmeras coisas que fazem uma pessoa desistir da carreira, mas eu acho que na carreira de piloto principal é o custo da hora de voo hoje. Porque tudo é caro, né? Tudo em avião é em dólar, né? E Sim, você recebe em real e paga em dólar, né? Então, assim, tudo é muito caro. só nesse momento de receber em real e fazer transições em dólar, você já desvaloriza a sua moeda, você já sai perdendo aí. Claro, claro. Então, às vezes as pessoas se perguntam, por que a passagem no Brasil é muito cara? Um dos motivos é esse, né? O seguro do avião em dólar, o leasing do avião em dólar, os pneus do avião em dólar, o combustível em dólar, e o cara está vendendo passagem a real. Então, assim, Exatamente. o custo operacional do nosso país é muito caro, é muito alto, né? Reduzir preço de passagem aérea não é que é uma utopia, mas é bem difícil, não é tão simples assim, não. Uhum. E bom, para finalizar, né? Para finalizar, para aqueles que querem assistir, para mim também, que estou no desafio de construir a carreira como aviador, qual seria aquele conselho principal, aquele recado principal para aqueles que sonham em ser piloto e têm as condições financeiras não estáveis, aqueles que têm muita vontade e não muitas oportunidades, digamos, de certa forma? Qual seria o recado para esse tipo de pessoa e também para aquela pessoa que tem uma condição financeira mais estável? Bom, eu como pessoa da área de segurança de voo, né, defensor sempre da área de segurança de voo, aquele lance, a pessoa tem condição de bancar a hora de voo. A gente tem que botar na cabeça que desde o princípio, desde o começo da carreira, avião não é brinquedo, avião mata, né, a aviação ela tem que ser levada a sério, né, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam gostar, né, não dá para, você é piloto que meu pai quer, não, você precisa gostar. A aviação ela precisa entrar na sua corrente sanguínea. E a gente precisa vivenciar isso. Não tem dinheiro para voar esse mês. Vai lá no Aeroclube, fica olhando os outros pilotos pousar e decolar, entra numa oficina de manutenção aeronáutica, conversa com o mecânico, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, é ser fuçador, fuçar as áreas, né? Ir no aeroporto, ver como é que as pessoas se comportam, uma possibilidade, vai conhecer uma torre de controle, vai conhecer por que às vezes o controlador te pede para fazer aquilo em voo e não a outra coisa que você queria que ele te pedisse, né? Então, é conhecer, né? E assim, eu acho que o aviador, a gente está falando aqui para quem quer ir para a carreira de piloto, né? Ele tem que ser uma pessoa que escuta, ele tem que ser uma pessoa que discute, e ele tem que ser uma pessoa que conheça. Ele tem que ser uma pessoa que sempre duvide de tudo. Não, mas a condição meteorológica, ela tá boa, eu já vi. Mas eu também vou olhar a condição meteorológica como é que tá. Não é que eu estou desconfiando de você, é que eu quero ter a minha percepção, né? Então, o piloto, eu acho que ele sempre tem que estar preocupado com a palavra segurança. Eu acho que quando um piloto ele inicia sua carreira, que ele está bem respaldado e com um bom conceito de segurança de voo, a carreira dele, eu acho que decola. Eu acho que vai embora. Muito legal. Boas palavras, né? Obrigado. Misturadas com conselho
misturadas com verdades que muitos não sabem, misturadas com ensinamentos, né? Então, Uhum. assim, boas palavras, ótimas Obrigado, obrigado. respostas. Eu gostei bastante, Obrigado, né? irmão. Além de ser uma entrevista para as outras pessoas, eu vou guardar com o maior carinho essa entrevista, porque lá na frente eu quero ver essa entrevista no cockpit, né? Então, Amém. assim, é muito especial, é muito especial. Eu espero que tenha sucesso, que você continue tendo sucesso e eu também possa ter sucesso na minha futura posição de piloto, de comissário, enfim. Amém. Eu creio. Eu acho que você está fazendo que hoje eu posso te falar de milhares de comandantes da Latam, da Gol, da Azul, que antes de serem pilotos foram comissários, iniciaram a carreira assim. As pessoas continuam fazendo isso. Eu acho que é uma das formas de se fazer isso, né? E a tendência é você adquirir conhecimento, né? É difícil hoje, assim, um piloto que foi comissário, ele sabe o que está se passando lá atrás, ele conhece, né? Então, assim, ele facilita, ele ajuda a sua tripulação, né? É diferente de um cara que não vestiu o uniforme, não voou lá atrás. Então, assim, dá uma diferenciada. Da mesma forma que na formação eu sempre falo, pessoal, você vai fazer curso de piloto, voa planador um pouquinho. Senta a bunda lá na cadeira de um planador, voa aí 20 horas de planador. O piloto que voa planador é um piloto diferenciado, se preocupa mais com meteorologia, com aonde eu vou pousar, se eu não conseguir chegar no meu destino, porque planador não tem motor, né? Então, Sim. o voo tem que ser bem planejado e bem programado, né? Então, eu acho que certas passagens na vida, na formação técnica aeronáutica, deveriam ter, para mim, o piloto de avião deveria ser obrigado a voar planador, né? Não necessariamente ter sido comissário, mas que dá uma boa bagagem, dá. As Então, empresas valorizam, né? Quem foi comissário, que valorize, valorize, valorize é sim. mais fácil. É mais fácil alguém ser piloto quando já é comissário em alguma empresa, né? É, Porque já claro, está lá dentro, do que entrar por fora e até você ser já está lá piloto. dentro, você já conhece o DNA da empresa, você sabe como a empresa funciona, né? E a oportunidade do processo seletivo interno, né? Projeção de carreira, upgrade de carreira ali, se torna um pouquinho mais fácil. Muito legal, muito legal. E eu espero que você tenha decorado a frase de que eu vou ver essa entrevista sentado no cockpit ainda, né? Você pode ter certeza disso, porque Tá força de bom, vontade, de sonho e eu paixão tenho, é eu tenho certeza que você vai atingir, né? Eu te conheço de sala de aula, né? Sempre perguntando, com pergunta inteligente, sempre tentando colaborar, sempre se doando. E o mercado que é isso? É isso aí. Eu acho que se você continuar nessa vibe aí que você tá, apaixonado por aviação, tu vai longe, muito longe. Quem sabe um dia você vai estar sentado ali no seu cockpit ali, se olhar ali na ponte de embarque, um velhinho, às vezes na cadeira de roda ou de muleta, fala assim, nossa, acho que aquele cara ali foi meu instrutor. Quem sabe a gente ainda vai fazer isso, se Deus quiser. amém. Vai voar de graça comigo, vai voar de graça. É uma Obrigado. honra, foi uma honra ter gravado, uma honra ter feito as perguntas para você. Eu queria, desde o começo, quando a professora me passou esse desafio, pensei no Chagas, falei, putz, vou atrás do Chagas para dar certo a entrevista, para a gente conseguir fazer, porque não vai ser só um trabalho, vai ser algo especial mesmo, marcante para a vida, tipo, para ver Que de novo professora lá que na pediu? Que professora que pediu? Gislene, de projeto de vida. Ah, de projeto de vida. Manda um beijo para a professora Gislene. Eu acho que esse tipo de trabalho que se dá, de buscar profissionais ali, eu acho que é muito bem-vindo, eu acho que faz parte da formação, né? E uma metodologia que ela usa que eu sou fã. Mando um beijo para ela e parabéns por ela excitar os alunos a ir atrás de pessoas no mercado. Não que eu seja, nossa, alguém no mercado, mas que tem um pouquinho de experiência que eu acho que dá para passar. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Muito especial. Obrigado de coração mesmo. Eu espero que também quem tenha assistido possa ter aprendido, porque o professor Walter Chagas ele tem uma bagagem absurda, prática, teórica e militar e civil. É algo impressionante, né? O domínio da fala do tema tudo mais é muito admirável. E avisa para a sua professora se ela quiser, um dia eu vou lá dar uma palestra para vocês lá no curso, tá bom? Pode deixar. A gente estuda no Colégio Desafio, do Sistema Etapa, aqui em Cotia. Estou à disposição, Vou falar com ela assim, pode deixar. tá bom? Professor, um abraço. Outro. Ótima noite para você, tá bom? Fica com Obrigado Deus. mesmo. Até logo. Valeu. Tchau. Gratidão, gratidão.